ir ficando no governo Temer. A decisão contraria a ala do partido que defendia a ruptura e ajuda a preservar o presidente licenciado da legenda, Aécio Neves, enrolado na Lava Jato. Líderes tucanos dizem que, mesmo no governo, vão recorrer da decisão do TSE que absolveu a chapa Dilma Temer. O governo pressionou o PSDB para não perder a base no Congresso e as condições de barrar uma denúncia do Supremo e ofereceu apoio nas eleições do ano que vem. O relator da Lava Jato no Supremo deu mais prazo para a Polícia Federal aprofundar as investigações contra Temer. Fachin enfrenta a tentativa governista de impor constrangimento a ele no Congresso. Os dados devastadores que comprovam que os assassinatos no Rio completaram 1,5 décadas de impunidade. Só 10% dos responsáveis por mortes violentas são identificados. E os bandidos já descobriram um jeito de roubar quem tem dinheiro para sacar das contas inativas do FGTS. A gente mostra como você pode evitar esse novo golpe. A decisão da Justiça que mandou a Companhia de Trens de São Paulo indenizar um passageiro que reclamou do transporte superlotado. Procuradores americanos processam Donald Trump por vantagens indevidas recebidas pelas empresas dele de governos estrangeiros. A baixa procura pelo teste do pezinho causa preocupação no país. O exame identifica doenças nos primeiros dias de vida e especialistas defendem ampliar o teste. E o Grêmio superou o Bahia, colou no líder e se firmou como o ataque mais matador do Brasileirão. São estes os nossos destaques. Hoje é terça-feira, 13 de junho, e o Bom Dia Brasil está começando. E nós começamos o Bom Dia Brasil falando do PSDB. Mesmo rachado, Ana Luísa, o PSDB decidiu que fica no governo, pelo menos por enquanto. Os tucanos foram pressionados, Chico, pelo governo, até com promessas de apoio nas eleições do ano que vem. E alegam que não podem desembarcar agora para não comprometer as reformas. Vamos a Brasília, então, conversar com a Juliana Morrone. Juliana, bom dia para você. Pesou nessa decisão o risco de agravar a situação do senador afastado, Aécio Neves, né? Claro, pesou sim. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Porque para salvar Aécio Neves, o PSDB também precisa dos PMDBistas ligados a Michel Temer. Os tucanos saíram divididos e, num sinal deste racha, o presidente interino do partido, Tasso Gereissati, diz que vai recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que não cassou a chapa Dilma Temer. Tinha parlamentares, governadores, prefeitos, o PSDB todinho representado. 6 horas de reunião e o maior partido da base de Temer decidiu. Continua no governo com seus 4 ministros. Boa parte entende que sem os ministros do governo a coisa piora. Só que o presidente interino do PSDB, senador Tasso Gereissati, anunciou que o partido deve recorrer da decisão do TSE que garantiu a permanência de Temer e explicou por quê. Que houve a corrupção e uso indevido do dinheiro público nas eleições de 2014, não temos a menor dúvida sobre isso e nós não temos por que ficarmos calados se temos ainda um recurso para provar a nossa convicção. Questionado se não era uma incoerência do partido se manter na aliança de um governo que usou dinheiro de corrupção. Com certeza existe uma incoerência nisso, mas a incoerência é que a história nos colocou. Eu não vou deixar de reconhecer e dizer que houve corrupção, coisa por causa do Temer. O senador José Serra é do grupo que defendeu a permanência. Ele disse que a decisão pode vir a ser reavaliada. Se for o caso, num outro momento se analisa, entende? Se houver fatos novos. O grupo pró-governo saiu falando em união, mas as divergências ficaram claras. Da ala mais jovem do partido, que se misturou a parlamentares mais experientes e que falaram em crise moral. A nossa responsabilidade é com o país, a nossa responsabilidade é com a agenda transformadora.
as transformações e as mudanças. Tem posições prós de ficar no governo muito legítimas, de medo de que as reformas possam parar, ou seja, posições legítimas. Nosso posicionamento é que não. A melhor forma de tocar as reformas é não ter os cargos no governo para dar liberdade, para ter confiança da sociedade de que nós estamos fazendo a coisa certa. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito de São Paulo, João Dória, foram os que mais defenderam a permanência no governo. Dória não quis comentar o telefonema do presidente Michel Temer antes da reunião. Segundo participantes, Dória e Alckmin querem manter a aliança e ter o apoio do PMDB em 2018. Mas, publicamente, o prefeito de São Paulo nega. Não, nem foi discutido isso e não é esse o tema. O tema é o Brasil, a proteção do Brasil. Ninguém discutiu aqui a eleição, nem sequer se formulou questão ou observação ou nenhum enunciado nesse sentido. Tucanos pró-governo também negaram que estivesse no pacote de apoio, como desconfia a oposição, a absolvição de Aécio Neves no Senado e o freio na denúncia que o Procurador-Geral da República deve apresentar nos próximos dias ao Supremo contra Temer e que tem que ser autorizada pela Câmara. E nesse ponto, o líder do partido na Câmara, um dos dissidentes, disse que vai orientar a bancada para votar a favor da autorização do recebimento da denúncia. Nós não podemos fugir à responsabilidade no momento em que nós estamos vivendo. Outra decisão da reunião foi antecipar a convenção do PSDB para eleger um novo comando e afastar em definitivo Aécio Neves, hoje presidente licenciado. Aécio foi denunciado no Supremo, acusado de pedir dinheiro ao empresário Joesley Batista, da JPS, e de atrapalhar as investigações da Lava Jato. Diversos tucanos querem o descolamento dessa imagem de corrupção e obstrução de justiça. A data da convenção deve ser definida numa reunião da executiva do partido marcada para a semana que vem. Aécio Neves foi afastado das funções de senador há quase um mês por ordem do ministro Edson Fachin. Mas no site do Senado ainda aparece como senador em exercício, com direito a salário, gabinete e verbas. O Senado negou o descumprimento da decisão. Disse que não foi informado de como cumprir a medida, mas não pediu informações para o Supremo. Ontem, em uma rede social, o procurador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, criticou o Senado. Disse que o afastamento objetiva proteger a sociedade. Se desobedecido, segundo ele, a solução é prender Aécio, conforme pediu o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A defesa de Aécio Neves afirmou que o afastamento do senador do exercício do mandato tem sido cumprido integralmente, apesar de considerar a medida inconstitucional. A defesa também nega qualquer acordo entre partidos. O Conselho de Ética do Senado ainda não marcou data para decidir o que fazer com o pedido da Rede e do PSOL. Os partidos querem a cassação do mandato de Aécio Neves. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai analisar hoje o pedido de liberdade da irmã e também do primo de Aécio Neves. Andréa Neves e Frederico Pacheco Fred foram presos na Operação Patmos. Ana Luísa, Chico. Obrigada, Juliana. Pois é, e eu estava vendo aqui, viu, no documento de fundação do PSDB, as primeiras palavras eram as seguintes: longe das benesses do poder e perto do pulsar das ruas, nasce um novo partido. Mudou muito de lá para cá, hein? O jogo político é complicado, né, Chico? Enquanto isso, o relator da Lava Jato no Supremo deu mais tempo para a Polícia Federal terminar as investigações contra o presidente Michel Temer. Juliana, Edson Fachin está sendo constrangido a dar explicações no Congresso, né? Luli, aliados do presidente Michel Temer, deputados governistas, se mobilizaram para pedir a convocação na Comissão de Constituição e Justiça do ministro Edson Fachin e querem fazer perguntas, um questionário a Fachin sobre o diretor da JF, o relator Ricardo Saldi. E a Polícia Federal tem apenas mais 5 dias para concluir as investigações que envolvem Michel Temer e a JBS. O prazo que terminaria hoje agora vai ser estendido até o início da próxima semana.
A Polícia Federal pediu mais tempo porque a perícia no áudio gravado por Joesley Batista, dono da JBS, em um encontro com o presidente, não foi concluída. Com a prorrogação, Temer não deve ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República nesta semana. O presidente deve ser acusado formalmente pelo procurador-geral Rodrigo Janot por envolvimento nos crimes de obstrução à justiça e corrupção passiva. Enquanto o governo enfrenta uma batalha jurídica no Supremo Tribunal Federal, a base aliada atua em outra frente, o enfrentamento político. Está na Comissão de Constituição e Justiça um pedido feito por cerca de 30 deputados governistas para que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, responda a questionamentos sobre a relação dele com o diretor da JIF, Ricardo Saldi. Saldi é um dos executivos do grupo que fecharam delação premiada e que apontaram o suposto envolvimento do presidente Temer em esquema de corrupção. Agora, deputados querem saber se em 2015 Fachin pediu ajuda a Ricardo Saldi com o objetivo de conseguir apoio político para ser aprovado como ministro do Supremo. Nós vamos insistir nisso e por isso existe inclusive uma CPI cujos caminhos da investigação passam também pelas circunstâncias da celebração desse acordo de delação. A oposição vê no pedido uma tentativa do governo de constranger o ministro responsável por investigar Temer no Supremo. O senador Randolfo Rodrigues e o deputado Alessandro Molon, ambos da Rede, entraram com mandado de segurança no STF contra o requerimento e solicitaram que o Supremo impeça a comissão de votar o pedido e o declare nulo. Tudo que nos parecer uma tentativa de retaliação à Justiça ou ao Ministério Público, por estarem essas instituições cumprindo o seu dever, nós vamos procurar impedir e vamos nos posicionar contrariamente. Num vídeo publicado nas redes sociais, o presidente Michel Temer rebateu outra acusação de ataque do governo ao judiciário. Neste fim de semana, a revista Veja publicou uma matéria dizendo que o presidente teria usado a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para investigar o ministro Edson Fachin. Ontem à noite, Temer negou mais uma vez qualquer tentativa de constranger o judiciário. Não interfiro, nem permito a interferência indevida de um poder sobre o outro. Em hipótese alguma, nenhuma intromissão foi ou será consentida. Com a situação jurídica ainda indefinida, o governo tenta recuperar o fôlego, enquanto a oposição entra com novos questionamentos no Supremo. A Rede Sustentabilidade pediu anulação do julgamento do TSE que absolveu a chapa Dilma Temer. O partido afirma que a maioria dos ministros contrariou uma decisão do STF ao não aceitar incluir no processo provas de delatores da Odebrecht e pediu que um novo julgamento seja feito pela Corte. Em São Paulo, o ministro Luiz Fux, um dos 3 que votaram pela condenação da chapa, voltou a defender a validade das provas fornecidas pela empreiteira e disse que vai manter a posição se o assunto chegar ao Supremo. E eu estou convencido de que eu votei da melhor forma possível. Então, se hoje o Supremo Tribunal Federal me submetesse a essa questão, eu julgaria da mesma maneira. Em nota, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, afirmou que não vai adotar providências sobre a notícia de que estaria havendo escuta ou medida irregular contra ministros do Supremo. Ela afirma que o presidente da República garantiu não ter ordenado escuta ou medida irregular e que não há o que questionar quanto à palavra dele. Ana Luísa, Chico e bom dia, Miriam. Bom dia, Juliana. Pois é, Juliana. Olha, Miriam já está aqui para comentar esse assunto com a gente, porque o governo conseguiu manter o apoio do PSDB, mas a situação ainda é muito complicada, né? A pressão sobre o governo ainda é grande, né, Miriam? É como eu tenho falado aqui, que ele enfrenta uma batalha e tem que enfrentar outra. Tem outras batalhas para ele enfrentar. E ele vai ficar mais ocupado com as suas próprias batalhas do que em governar o país. Então, a gente viu aí nessa reportagem. Ele tem que se explicar se mandou espionar ou não mandou espionar o ministro Luiz Edson Fachin. Ele está dizendo que não. Agora, isso aí é uma frente. Agora, ele tem também, pela frente, o risco da denúncia pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República. Se ele for denunciado, aí tem a batalha no Congresso para ver se autoriza ou não autoriza o processo contra ele. Então, ele vai ter que conseguir deputados que vão lá e votem a favor dele, e é um voto nominal, colocando a cara num governo muito impopular. E ele ainda tem abrindo uma nova frente de batalha, está se falando, ele não falou oficialmente, mas no governo se fala que ele pode escolher pode escolher para Procurador-Geral da República
alguém que não esteja na lista tríplice. Então, ele abre uma nova frente de briga com o Ministério Público. Então, esse é o presidente. Ele vai ficar nessas batalhas, que são batalhas para a sua manutenção no cargo, quando o país precisa de alguém que governe o país, porque tem muitas batalhas para colocar o país em ordem depois de tanto tumulto e confusão. E no meio dessas batalhas todas que o governo enfrenta, né, Miriam, quer mostrar a reação e já está preparando aí um pacote de bondades para levar ao Congresso, né? O que está se falando é de uma correção da tabela do imposto de renda em 4%, 4,5%, e uma correção da Bolsa Família. Essas medidas em si são necessárias, defensáveis, porque quando não se corrige a tabela do imposto de renda, na verdade, a Receita está fazendo é aumentar o imposto de renda, aumentar o imposto sem dizer que está aumentando o imposto, né? Todo mundo conhece esse truque, a classe média que paga o imposto sabe muito bem que quando não corrige a tabela significa que se paga mais imposto. Mas, nesse momento, o que a Secretaria do Tesouro está dizendo é que está muito difícil fechar as contas públicas nesse limite de déficit. Vamos lembrar que a meta do governo é um déficit. Então, nesse limite de déficit, está difícil fechar por causa de todas as dificuldades. E aí o governo vai adotar essas medidas, está falando também em fazer um agrado aos governadores na renegociação da dívida com o BNDES. O problema é o seguinte, tem algumas coisas melhorando na economia. O governo não pode atacar a economia para pegar munição para se defender na política, porque se ele fizer isso, ele consegue desandar o que estava começando a melhorar, apesar de o grande problema da economia não tá longe ainda de qualquer solução, que são os 14 milhões de desempregados. É o governo em busca de oxigênio nesse momento de tantas batalhas, né? Briga com você. E olha, quando a gente pensa que já viu de tudo, a polícia pegou agora um golpe nas contas inativas do FGTS. Bandidos sacavam o dinheiro dos correntistas, roubando as informações dos clientes. A gente vai voltar a Brasília. Juliana, aconteceu aí em Brasília, aconteceu em outras capitais também, um absurdo, né? Roubaram as informações, roubaram o dinheiro, roubaram a esperança dessas pessoas que esperavam sacar o dinheiro das contas inativas, Ana Luísa. E usaram o velho golpe do e-mail falso. Mandaram mensagens para correntistas em nome da Caixa Econômica e pediram que respondessem confirmando dados e senha. Apenas aqui em Brasília, 5 golpistas foram presos de sábado até ontem. 3 envelopes cheios de dinheiro, ao todo R$ 3.500, sacados de contas inativas do FGTS por golpistas ontem em Brasília. A Polícia Militar prendeu esses 2 homens quando eles tentavam sacar mais dinheiro. O circuito interno da agência da Caixa mostram o momento em que um deles foi abordado pelos policiais. No sábado, outros 3 bandidos foram presos em Brasília porque tinham cometido o mesmo crime. 2 são esses aí, em outra agência. Eles passaram algum tempo em frente ao caixa, um bem juntinho do outro, como se estivessem tentando esconder algo. O segurança desconfiou, chamou a polícia e eles foram presos em flagrante. A polícia apreendeu alguns comprovantes de saques de FGTS e R$ 2.000 em dinheiro. No momento da abordagem, eles assumiram o fato, que recebiam informações das vítimas no seu celular, através de links de e-mail, com informações das contas vinculadas ao FGTS. A polícia de Brasília diz que essa foi a forma mais usada pelos bandidos para ter acesso às informações pessoais e bancárias dos trabalhadores. Quase sempre eles mandavam um e-mail falso em nome da Caixa Econômica e pediam para a pessoa digitar as informações. Esse golpe, na maioria das vezes, era aplicado contra trabalhadores que tinham um valor mais baixo para receber. Isso porque dá para sacar até R$ 1.500 no autoatendimento sem o cartão, apenas com a senha. Mas também tinha outras formas de ter acesso aos dados. A 5ª pessoa presa aqui em Brasília no sábado contou para a polícia que sacou dinheiro de 7 contas inativas e que teve acesso às informações quando trabalhava numa lotérica, lugar onde também dá para sacar dinheiro das contas inativas. Todos os presos foram levados para a Polícia Federal, responsável pela investigação porque o golpe envolve a Caixa, um banco federal. A PF não informou quantos casos está investigando ao todo, mas esse tipo de furto está acontecendo em outras cidades do país.
Sábado, em São Paulo, a polícia prendeu várias pessoas em bairros diferentes da capital, tentando roubar dinheiro de contas inativas. Lá, os policiais também suspeitam da atuação de uma quadrilha que teria criado um site falso de consultas das contas inativas. Em Mato Grosso, a auxiliar de limpeza, Sônia, levou um susto no mês passado quando foi até a agência para sacar os 350 nativa. A moça lá me atendeu e falou assim que esse valor não estava lá porque eu já tinha sacado. Eu falei, como que ele é inativo? Aí ela falou assim, não, mas alguém assinou então por você. A Caixa Econômica não quis gravar entrevista. Informou que coopera e aguarda a investigação da Polícia Federal. O banco diz que não manda e-mail para quem tem conta inativa e que as pessoas que quiserem consultar os saldos devem checar se estão acessando o site oficial do banco, que é caixa.gov.br ou no aplicativo FGTS Caixa. O trabalhador que desconfiar que foi vítima de golpe deve procurar uma agência da Caixa para abrir um processo de contestação de saque. Se ficar comprovado que outra pessoa sacou em nome do trabalhador, a Caixa Econômica diz que vai ressarcir o dinheiro. Nesses casos que a gente mostrou aqui, que aconteceram em Brasília, as pessoas que foram prejudicadas são até de outros estados. Ana Luísa, Chico. Tá bom, obrigado, Juliana. E quase 3 milhões de pessoas enfrentam a superlotação nos trens de São Paulo. Isso acontece todos os dias, a gente tem mostrado aqui. Rodrigo Bocardi, agora um advogado indignado, entrou na justiça e ganhou uma indenização, porque passou sufoco dentro do vagão do trem aí. Não é a primeira vez, né, que isso acontece, né? Chico, Ana Luísa, um bom dia a todos. Bom dia. Talvez abrindo esse caminho. Oi? Talvez abrindo esse caminho aí resolve o problema do trem. Mas por enquanto o caminho está difícil porque continua lotado, viu? O advogado disse que ficou espantado porque mesmo com o trem cheio, os fiscais da companhia de trens empurravam mais gente para dentro do trem. Vai enfiando, socando ali. R$15 mil o valor da ação. O repórter César Menezes mostra que o calvário dos passageiros ele começa antes do embarque. Vamos dar uma olhada. 6 da tarde, hora de voltar para casa. A fila já começa na entrada da estação. Tem que ter calma para passar pela catraca. Tá sempre lotado assim? É um pouco pior. Pior do que isso? Pior que isso. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos leva e traz 2.800.000 passageiros por dia na Grande São Paulo. Gente que depende desse transporte para cruzar a cidade. Mas nos horários de pico, essa é uma tarefa difícil. No comecinho da noite, as plataformas estão sempre cheias. Nós embarcamos na estação Morumbi, num trem que vinha da zona sul da cidade. Aqui na estação Morumbi, apesar de a plataforma estar bem cheia, o trem até que está vazio. Mas esse conforto durou pouco. Uma estação à frente e o vagão ficou cheio. Na outra, ele ficou lotado. Tinha gente se apoiando até na porta, porque não dava para alcançar as barras. Mas isso também durou pouco. Na estação seguinte, todos tivemos que descer. A cada 2 trens, um volta dali para a Zona Sul, porque o movimento para lá é muito grande. O problema é que o próximo também já vai chegar lotado, como esse aqui estava. Vamos ver como é que vai ser. Tentamos seguir viagem no trem que vinha em seguida, mas não conseguimos. Aqui não dá mais para entrar. Algumas pessoas ficaram do lado de fora. Se tiver que entrar aqui, tem que empurrar alguém para dentro. Tentamos de novo. Mais uma vez. Como é que chega o próximo trem? Lotado. Você vai ver, aí não consegue entrar no primeiro trem. Tem que aguardar. Isso é toda vez, todo dia quase. Insistimos até que encontramos um espaço e seguimos viagem, bem espremidos. Só na terceira tentativa a gente conseguiu embarcar, mas tive que ficar aqui colado na porta. E olha como está o vagão completamente lotado. Pelo alto-falante eles pedem para quem não for descer aqui não ficar na região da porta. Eu não sei para onde eu vou daqui. É assim que o paulistano, que depende do trem, volta para casa todos os dias. Infelizmente a gente tem que enfrentar, né? Porque a gente precisa, né? Acaba acostumando. Mas não, o que é bom não é, né? Ele não tem opção, nem a Nereide, que já se cansou de reclamar. Eles colocam um monte de número pra gente reclamar se tiver algum problema. Eu já mandei mensagem de texto, mas não adianta.
Esse advogado não desistiu. Em 2012, ele entrou com um processo na justiça pedindo indenização por ser obrigado a passar pela mesma situação. Felipe tirou fotos do vagão superlotado e gravou vídeos de funcionários da CPTM empurrando passageiros para dentro para conseguirem fechar a porta do trem. A cada estação eles empurravam mais pessoas, tornando a situação lá dentro insuportável. Ele perdeu na primeira instância. A sentença considerou que foi uma vicissitude, ou seja, uma dificuldade típica da vida atual em uma grande cidade como São Paulo. Felipe recorreu e o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a CPTM ao pagamento de R$15 mil a título de indenização por danos morais. E o Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão. Por unanimidade, os 5 ministros concordaram que a superlotação voluntariamente provocada pelo prestador de serviço em patamar anormal atinge de forma grave a segurança e a intimidade do passageiro. As pessoas elas costumam se acostumar com as mazelas do dia a dia, elas estão tão habituadas a algumas situações absurdas que elas perdem a capacidade de se indignar. É um absurdo enorme. Precisamos melhorar o transporte público com urgência. CPTM diz que não vai comentar a decisão da Justiça, porque ainda não foi intimada. A companhia também ressalta que o transporte sobre trilhos é planejado para levar grande quantidade de passageiros em todas as metrópoles do mundo e que em nenhuma grande capital há trens circulando vazios nos horários de pico. Direto em toda a pista, mas a secretaria afirma que não há orçamento para isso. Podia ter feito quando começou, né? Vamos falar agora com a Isabela Camargo. Previsão do tempo. Vamos lá, Isabela. Claro. Bom dia. Onde é que o dia. tempo fica instável? Está chovendo aí em São Paulo, né? Tá chovendo bastante, Chico, ainda mais hoje, que é dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, dia que muita gente faz pedidos, né? Agradece as graças alcançadas, então muita gente vai encontrar aí tempo instável entre Mato Grosso do Sul, Paraná e o Sudeste, inclusive em São Paulo. O caminho já tá molhado, desde a madrugada já tá chovendo em muitas cidades. Você tá vendo aí imagens da capital paulista, na Zona Sul. O horizonte tá bem cinza, tá bem molhado e vai continuar assim, tá? Com chuva a qualquer hora e só com alguns poucos períodos de melhoria. Essa condição também tende a se repetir em Mato Grosso do Sul. A gente vai dar uma olhada aqui, olha, sul de Goiás, centro-sul de Minas, vai ser mais um dia com chuva. Ontem choveu demais na região ali da Grande Belo Horizonte. Rio de Janeiro hoje também pode ter chuva. Paraná, como eu mencionei, parte de Santa Catarina. E essa chuva sobe também aqui pelo Espírito Santo, faixa leste do Nordeste, norte do Maranhão, pegando parte aqui do Pará, Amazonas e Acre. Agora, em compensação, o interior do Nordeste, sul do Pará, do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, parte de Goiás, norte de Minas e Rio Grande do Sul, fica com o tempo bem seco. E aí é o seguinte, onde chove, chove forte e onde faz sol, a umidade cai drasticamente. Veja só, a gente tem risco alto, alerta de chuva forte com raios e rajadas de vento, inclusive nessa área aqui, de Mato Grosso do Sul, Paraná, até o Rio de Janeiro. E a umidade, durante a tarde, pode ficar bem abaixo dos 30%, principalmente no norte de Goiás, sul do Tocantins e oeste da Bahia. Essa é uma situação, Chico e Ana, normal, né, para o final de outono, já que o inverno começa aí na próxima quarta-feira. A tendência é que o tempo fique bem seco, bem no interior do país. E as temperaturas, hein, Isabela, como é que ficam? Ana, aí no Rio, já começando por vocês, a máxima hoje é de 26, 2 a menos do que ontem, porque o tempo fica mais instável hoje, então o céu vai ficar com mais nuvens. Em São Paulo mesmo, só 20 graus, Campo Grande 22, a mesma de Porto Alegre, já Cuiabá, olha, sobe para 35, Palmas 37, 32 em Teresina e também em Belém. Para encerrar nossa conversa de hoje, veja que amanhã a gente tem chance aí de chuva, inclusive volumes bem respeitáveis, vamos dizer assim, na faixa leste do Nordeste, norte da região norte, e a gente tem bons volumes, inclusive, entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Chico e Ana, inclusive, na região serrana, tá? Todo mundo, então, de olho na chuva. Obrigada, Isabela. Bom dia para você. Pra nós. Agora, temos o esporte. Grêmio e Bahia fecharam a 6ª rodada do Brasileirão. Cris Dias, bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos. E o tricolor gaúcho assumiu a vice-liderança, né? Pois é, a cada rodada o Grêmio sobe um pouquinho, né? Agora tá virando vice-liderança. Pois é. O gol da vitória só saiu aos 40 do segundo tempo. Vamos ver como é que foi, então. Partida na Arena Grêmio. Tá aí, ó, depois do escanteio, o Jeromel desviou. E o Bruno Cortez empurrou pro gol. Grêmio vice-líder 1, Bahia 8º, 0. E olha, o Grêmio tá só atrás do líder Corinthians, né? O único invicto no campeonato, com apenas 2 derrotas na temporada,
Quem diria, começou o ano desacreditado. E pensar que logo no início do Campeonato Paulista, comparado aos rivais Palmeiras, São Paulo e Santos, o Corinthians foi chamado de a quarta força? A gente nunca pensou que fosse a quarta força, nunca acreditou nisso. É claro que o que vem de fora não pode nos atingir aqui, né? De fato, não atingiu. O time treinado por Fábio Carille, o assistente que virou técnico principal nesta temporada, driblou a desconfiança de todos e foi campeão paulista. Hoje lidera o Brasileirão com 16 pontos. Jô é o artilheiro do time. Tem 4 gols. Formado na base do clube, rodou o mundo e voltou para reencontrar o sucesso em casa. Eles começam a ganhar uma força muito grande, né? Que é o que a gente queria, que era começar o campeonato, somar o maior número de pontos possível para poder ficar no bloco de cima. Eu acho que a gente está conseguindo um dos objetivos, né? Os números do Corinthians são muito bons. O time já venceu 21 vezes, teve 12 empates e apenas 2 derrotas. E os jogadores não estão otimistas, são realistas. E seja em bom português ou num portunhol, repetem sempre a mesma expressão: jogo a jogo. O torneio começou agora, tem muitos jogos ainda pela frente e a gente tem esse pensamento de ir jogo tras jogo para conseguir mais vitórias. E assim o Corinthians é líder invicto. 5 vitórias, 1 empate, 88,9% de aproveitamento. Sempre com os pés no chão. Jogo a jogo. E saiu o primeiro país asiático classificado para a Copa do Mundo da Rússia. Em casa, o Irã derrotou o Uzbequistão por 2-0 e se tornou a terceira seleção a garantir vaga no Mundial. Só Brasil e a anfitriã Rússia, estavam garantidos. O Irã vai participar da Copa pela 5ª vez, nunca passou da primeira fase. E como a gente está vendo aí, à noite teve comemoração na capital Teherã. Tá certo, tem mais é que comemorar a mesma classificação. Lembrando que falta só 1 ano e 1 dia para a Copa do Mundo, viu? 14 de junho do ano que vem começa a Copa do Mundo da Rússia. Valeu, Cris. A gente vai para o intervalo. Já vamos falar do atendimento aos dependentes químicos aqui em São Paulo. A Prefeitura diz que já atendeu mais de 2.000 pessoas nos contêineres instalados na região da Cracolândia. Tem um levantamento também que revela o tamanho da impunidade nos casos de assassinato no Rio. Você vai ver também que a velha caderneta de poupança voltou a ser um investimento atraente. E vamos também trazer outras notícias daqui de São Paulo. Agora, 8h06. A gente tem a imagem do Globocop, essa manhã chuvosa na capital paulista. Já a gente volta com outras notícias. E você, Maria Eduarda, você aceita o João como seu legítimo esposo? Na saúde, na doença, na calvície, no reumatismo, na incontinência urinária e na falência da empresa que ele vai abrir no seu nome. Quer saber tudo antes? Com o Globoplay dá. Baixe o aplicativo, assine e assista antes as séries da Globo. É a Globo Play. Pai, posso ficar aqui com vocês? Pode, claro que você pode. Vem cá. Você tá com saudade, filhota? Pai, sobe aí. Filho. Pai, chega aí, vamos lá. Todo mundo quer ver a nova Smart TV TCL. A primeira com o exclusivo botão Globoplay. TCL. Pela alegria de um filho, uma mãe é capaz de tudo. Não é mais preciso procurar seu pai, Marius. Confie em mim. Você vai revê-lo. Ela teve coragem até de esconder a verdade. Marius só pensa em encontrá-lo. Vou pedir alguém para se fazer passar pelo pai de Marius. Como é que é? Eu quero morar com o papai. Hoje, a felicidade de quem encontra um pai por acaso. Olha, isso me deixa desconfortável. Por favor, me dê mais um tempo. Eu juro que vou tirar a gente dessa. Na sessão da tarde. Para dor ou inflamação na garganta, existe um especialista, Strepsius. É o único com fluorbiprofeno. É analgésico e anti-inflamatório com alívio rápido por até 3 horas. Strepsius, o especialista em dor de garganta, não importa o momento.
Aproveite a promoção Conforto Total Doutor do Sono Colchões. Baú casal, colchão de molas e 2 travesseiros por R$ 12 de R$ 99,00. E mais, baú casal pelo preço mais barato do Brasil. Doutor do Sono Colchões, apareça! O Eric Ribeiro tá usando os óculos do ladrão. Por conta de um mal-entendido, Eric se tornou o principal suspeito do roubo. Doutor Eric Ribeiro? Sim? O senhor está preso. Esse óculos é a prova do crime. Que? É, doutor Eric, o senhor vai ter muito que explicar. Vambora. Hoje, pega! Containers instalados para atender dependentes de crack no centro de São Paulo estão funcionando desde a semana passada. Jaqueline Brasil, bom dia para você. Qual é o balanço dos atendimentos até agora, hein? Bom dia, Ana Luísa. Bom dia a todos. São os primeiros números desse balanço inicial que a gente conseguiu apurar até agora. Nessa última noite, as 100 camas instaladas aqui nos containers foram ocupadas. E a procura foi tão grande que mais 20 pessoas vieram para cá durante a madrugada procurando um lugar para dormir. Os assistentes sociais improvisaram um espaço com cadeiras e também cobertores. Se a gente for comparar com o fim de semana, houve um aumento, porque no sábado, 86 moradores de rua e dependentes químicos vieram para cá para dormir. No domingo, foram 1.350 atendimentos. Esses containers foram montados na segunda-feira da semana passada, começaram a funcionar a partir da quinta-feira também da semana passada. Aqui tem cama, também tem refeitório, tem banheiros e atendimento, assistência médica e social. Ampliando mais esses números, no total, desde o dia 21 de maio, mais de 15 mil abordagens foram feitas. Chico, Ana Luísa. Obrigado, Jaqueline. E um novo levantamento revela que apenas 10% dos inquéritos sobre assassinatos no Rio viram processos na justiça. Na imensa maioria dos casos, não tem denúncia formal nem punição dos culpados. E as famílias destruídas por esses crimes, claro, não se conformam com a impunidade generalizada. Não tá fácil não, cara. A dor a gente pega as fotos, vê, lembra, entendeu? E é só tristeza, a gente não tem notícia de nada. O capacete furado por um tiro é a recordação trágica da morte do irmão. Luiz Fernando Malaquias, 25 anos, negro, morador do Morro da Formiga, uma favela na zona norte do Rio. O perfil da maioria das vítimas de crimes violentos no Brasil. Em março, ele fazia um bico de mototaxista na comunidade. Era uma renda extra para construir a casa com a noiva de 22 anos. Mas o sonho foi interrompido de forma brutal. A família diz que o rapaz foi confundido com bandidos por policiais que patrulhavam o morro. Luiz Fernando foi morto com 7 tiros, mas segundo o irmão, nos registros da polícia, Luiz Fernando teria sido vítima de bala perdida. Ninguém foi preso e nenhum suspeito identificado. As estatísticas de mortes violentas no Rio competem com números de zonas de guerra. Desde 2002, o gatilho continua sendo um desafio. Entre os 6 mil inquéritos sobre homicídios abertos em 2009, mais de 4.300 não foram concluídos. De 1.500 casos encerrados, apenas 150 resultaram em denúncia criminal, cerca de 10%. O levantamento foi feito pelo site G1, com base em números do Conselho Nacional do Ministério Público. A Polícia Civil tem outros números. Para o chefe da divisão de homicídios, a solução chega a 30% dos casos. Nós já chegamos aqui a aproximadamente 27% a 30% de licitação na média dos últimos 5 anos. É um número que nós consideramos relativamente bom. Entretanto, longe, muito longe do ideal. A taxa de mortalidade violenta, que começou a cair a partir de 2002 no estado do Rio, voltou a subir nos últimos anos. A própria Polícia Civil reconhece que os números são dramáticos. Foram 38 mil assassinatos nos últimos 15 anos. Grande parte dos homicídios são oriundos do crime organizado.
Em razão disso, a Polícia Civil do Rio de Janeiro tem adotado um novo protocolo de investigação. Ou seja, nós estamos indo diretamente na causa, investigando essas pessoas, colocar essas pessoas na cadeia para que, de fato, o número de homicídios caia. Essa especialista em segurança diz que a violência também é reflexo da falta de punição. A política pública de segurança precisa focar na redução de homicídios e crimes violentos. Isso não pode, o valor da vida precisa subir. A vida não está valendo nada nesse país. Para a presidente da Associação de Magistrados do Rio, a justiça esbarra na falta de estrutura da polícia. O estressamento entre as instituições porque elas não funcionam adequadamente devido à falta de recursos humanos e financeiros. A família de José enfrenta a falta de respostas há 2 décadas. Ele perdeu o filho Maicon, de 2 anos, em 96. E até hoje, ninguém foi preso. A tragédia com o avião da TAM, que caiu aqui em São Paulo, completa 10 anos no mês que vem. 199 pessoas morreram. Ontem, o Tribunal Regional Federal manteve a decisão que inocentou os 3 acusados pelo acidente. O parecer dos desembargadores foi praticamente todo apoiado no relatório do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que apontou que as condições climáticas e as condições da pista do aeroporto de Congonhas não foram decisivas para o acidente. Segundo o relatório, a falha no manejo dos manetes teria derrubado o Airbus mesmo em outras condições. Ainda cabe recurso no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. O advogado de defesa de um dos acusados comentou a decisão. Independentemente da pista, do estado da pista, de como era a pista, se a pista estava boa, se a pista estava ruim, o acidente aconteceria. Isso vai punir a advogada, que era uma das diretoras da ANAC, por isso é como punir o mensageiro que leva a notícia para as pessoas. Não tem nenhum sentido. 8 horas e 15 minutos agora. Glória, atualizando aí pra gente trânsito e transporte nesta manhã chuvosa em São Paulo. Vamos falar de um acidente que aconteceu mais cedo, acidente grave entre um ônibus e um micro-ônibus. Foi lá em Guarulhos, a gente tem as imagens feitas pelo Globocop mais cedo, na rua Venâncio Aires. 30 pessoas se machucaram, informação do Corpo de Bombeiros, só uma gravemente ferida, né, com ferimento grave, foi com traumatismo craniano. As outras vítimas foram todas atendidas e encaminhadas para pronto-socorros ali da região, mas com ferimentos mais leves. Rodrigo, atualizando então a informação para vocês. Aí a gente tem aqui a estrada do Embu-Mirim. Vamos mostrar como é que está a situação agora na Embu, porque a Embu estava muito ruim hoje pela manhã, mais cedo, e continua ainda bem travada no sentido da marginal do Rio Pinheiros. Teve um acidente mais cedo aí na estrada do Embu-Mirim. Essa região aqui é perto do terminal Guarapiranga. O acidente foi um pouquinho ali para trás, mas também ajudou a complicar o trânsito. E a gente sabe também que tem vários semáforos que não estão funcionando aí na estrada do Embu-Mirim. Aproveitando, eu quero mostrar para vocês o corredor de ônibus que passa ali pela Emboi. E dá uma olhadinha aí, ó. Ele ainda está amarelo no... Opa, esse é o sentido do bairro. Vamos inverter aqui? Vamos colocar ele no sentido do centro da cidade? Sentido do centro da cidade, então. Daqui a pouquinho eu trago. Peraí que deu um probleminha aqui. Daqui a pouquinho eu trago, então, a informação. Tá bom. Valeu, Glória. Obrigado. No intervalo, já vamos falar da importância do teste do pezinho. Enquanto pesquisadores querem ampliar o teste, muitos bebês ainda ficam sem ele. Outras notícias de São Paulo também, 8h16. Marcelina, pra que você quer comprar carro? E daí que você tirou carteira? E daí? Tem garagem no prédio? Marcelina, você não precisa de carro pra trabalhar, que você tem que caminhar, exercitar, nem por causa do peso, por causa da saúde, minha filha. Como é que você vai fazer pra pagar? Financiou através do Banco do Brasil? Direto no celular, que eu sei que eles estão com esquema? Tá, então vem aqui cá me levar pra passear, minha filha. Tô aqui clausurada. No Banco do Brasil, você financia seu carro direto no celular. Faça as contas antes de contratar. Crédito Banco do Brasil. Pensando bem, dá. A Claro mudou o jeito de usar o celular. Na Claro, você tem ligações ilimitadas. Tô dentro. Você fala com fixo e celular de qualquer operadora, em qualquer lugar do Brasil. Tô dentro. Claro, vem ser gigante. Piloto automático guiado por GPS. Chave controle remoto. Auto parking. Painel de realidade aumentada. Detector de cansaço. Sensor de proximidade. Controle por GPS. Peraí, você tá querendo dizer que esse carro tem mais funções que o meu celular? Tem. E a bateria dura bem mais. É Moura. Energia que move as tecnologias mais avançadas. De hoje e de amanhã. Moura é Moura. Meu sonho é ser vozeirão falando meu nome. Oi, Tatá. Ai, para!
gente está no início da Serra da Quixaba, no norte da Bahia, onde há algumas semanas foi descoberta uma jazida de ametistas. O nascimento de um garimpo e a busca pela riqueza. Amanhã, depois do futebol, do Profissão Repórter. Casa Linda 6C. Ofertas que são uma beleza para deixar sua casa linda. Chuveiro com desviador Max Deca, R$ 369,90. Ducha Top Jet multitemperaturas Lorenzetti, R$ 64,90. Não perca, passe na 6C. Agora você pode homenagear sua cidade enviando uma foto para o tvtribuna.com. Um clique de um ponto turístico, um cantinho preferido, uma foto com o seu olhar. Você clica e a gente mostra. Eugênio decidiu abandonar a defesa de Rubinho. Ele vai ser melhor assistido por um advogado mais experiente do que eu. Quem? Quem vai ser mais hábil que você, Eugênio? E Caio vai receber um inesperado pedido de ajuda. Salva meu marido, Caio. Por tudo que você tem de mais sagrado na sua vida, salva meu marido, por favor. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele já tá sendo jurado de morte lá naquela cadeia. Se ele não sair de lá, ele morre. Hoje, a força do querer. Bom Dia Brasil foi ao Recife e a Belo Horizonte para mostrar a importância do teste do pezinho. Pesquisadores defendem ampliar o exame para detectar 10 doenças em recém-nascidos. Mas ainda tem bebês que ficam sem esse exame e sem diagnósticos importantes. João Vinícius não gostou de levar essa espetadinha, nem Manuela. Mas vai pro bem dele. No instante, a enfermeira colhe as 6 gotinhas necessárias para saber se a criança vai desenvolver doenças graves no futuro. O ideal é que o exame seja feito entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Nesse período, ele já vai ter mamado o suficiente para que o metabolismo esteja funcionando plenamente e para que o diagnóstico seja preciso. A vantagem é que o bebê vai estar rapidamente no tratamento, evitando que essa criança tenha todas essas manifestações da doença. Só que os pais de 28% dos bebês não trazem os filhos para os postos de Pernambuco para fazer o teste do pezinho. Índice parecido com o do restante do país. Para o Ministério da Saúde, o ideal é que esse número não passe de 10%. Mariana fez o teste do pezinho na primeira semana de vida. Aí, quando foi com 25 dias, mandaram me chamar. Lá em Palmares, disseram que tinha alteração no sangue do meu bebê. Era a doença falciforme, quando células do sangue assumem o formato de milo, dificultando a distribuição de oxigênio pelo organismo. Hoje, Mariana está com 11 anos e faz acompanhamento médico para evitar consequências mais graves. Ela poderia ter o acidente vascular cerebral, ela faz um tratamento de prevenção. Adriano descobriu a doença falciforme, a mesma de Mariana, já adulto. Agora faz um tratamento rigoroso e sabe que poderia ter sido diferente com um diagnóstico precoce. Ia começar um tratamento, ia tomar a medicação adequada, ia ter uma orientação sobre o diagnóstico, sobre a doença, o que é que podia, qual os cuidados, as limitações. O teste do pezinho é tão importante que médicos em Minas Gerais querem ampliar as doenças identificadas no exame. Atualmente, ele detecta 6 doenças. A doença falciforme, a fenilcetonúria, o hipotiroidismo congênito, a fibrose cística, a deficiência de biotinidase e hiperplasia adrenal congênita. Pesquisadores deste laboratório aqui, da UFMG, querem ampliar o teste, incorporando outras 4. São doenças que, quanto mais cedo a família tiver um diagnóstico, maior a chance do bebê não ter uma lesão cerebral. É que os bebês que têm leucinose, MCAD, acidúria glutárica ou acidúria metilmalônica não conseguem metabolizar algumas substâncias que podem estar nos alimentos e até no leite materno. Por isso, eles precisam de uma dieta restrita desde os primeiros dias de vida. O prognóstico é outro, já que você impede a manifestação dessas doenças, vai acometer o quê? Sistema nervoso central, vai acometer musculatura, pode acometer o cognitivo, a inteligência da pessoa, varia de acordo com a doença. A ideia dos pesquisadores é fazer o teste do pezinho ampliado por 1 ou 2 anos para ver o índice de bebês com essas doenças. E com os dados, convencer o governo a investir num exame mais completo. Adoro morango vermelho e maduro.
Ana Luísa não consegue metabolizar 3 proteínas, mas a família só descobriu depois que a menina foi parar no CTI e ela acabou tendo sequelas. E se tivesse no teste do pezinho, ela já poderia começar com a dieta e não ter nenhum problema, porque dependendo do tempo que ficasse alimentando com a proteína, poderia ter vindo a óbito. Mudando um pouquinho de assunto, aqui em São Paulo, um relatório da CET revelou que a estrada do Embu-Mirim, na Zona Sul, é a mais perigosa no trânsito. Só no ano passado, 22 pessoas morreram em acidentes. 3 semáforos apagados em pouco mais de 1,5 km. Esse aqui fica bem em frente a uma escola. Também há pouca sinalização de velocidade. Para quem passa por aqui, falta muito mais. O que falta é sinalização e fiscalização. O problema maior é a imprudência. E é mesmo. A estrada do Embu-Mirim se transformou numa via perigosa. Lidera o ranking das vias mais violentas da capital paulista, como revela o relatório anual de acidentes de trânsito elaborado pela CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo. Segundo o relatório, somente no ano passado, 22 pessoas morreram nessa estrada. Outras 181 ficaram feridas. De todas as mortes registradas na estrada do Embu-Mirim em 2016, 4 foram por atropelamento. Agora a gente está na altura do número 1111 e imagina só a confusão que é, tanto para motoristas quanto para pedestres, se você precisa passar pela avenida ou atravessar a faixa de pedestre, mas não consegue saber se o semáforo está aberto ou fechado. Sempre tem morte aqui, principalmente, ó. Aqui o pessoal passa sem olhar a faixa reversível e esquece que existe isso. Bom, mais cedo, 8h24 agora, mais cedo a CET disse pra gente que ia lá dar uma olhada com mais atenção aí na estrada do Embu-Mirim. Mas o bom dessa história é que, estamos falando de mortes, mas o lado positivo, se é que é possível, é porque tem que mudar o foco também, ou ampliar o foco com relação aos acidentes de trânsito, não ficar só na questão das marginais, que a gente viu que a estrada do Embu-Mirim, Glória aproximando aí, realmente tem um número de mortes bem maior do que das marginais. Exatamente, e tem um trânsito muito complicado nessa manhã. A estrada do Embu-Mirim é essa daqui, está com um trecho vermelho na região do Socorro, né? E aí as paralelas também não estão servindo aí muito como opção. Isso aqui é corredor de ônibus, então a situação é complicada para os passageiros do ônibus também, além do pessoal que está nos carros. Por falar em transporte coletivo, vamos ver uma imagem aqui, ó, do terminal Cachoeirinha. Aí a gente vê aí na Jardim Souza. Deu uma paradinha na imagem, mas dá para ver que o trânsito aí está fluindo bem, né? Na Jardim Souza, pistas molhadas, né? E também dentro do terminal, tudo tranquilo. Temos imagem de outro terminal na Zona Sul, terminal Sacomã. Aí, ó, temos também ônibus entrando ali no terminal, tudo fluindo bem, câmera molhada, porque chove aí na região também. E aqui vamos colocar rapidamente o Waze para falar que hoje é dia de Santo Antônio e a região do Pari está com várias interdições. Esse pontinho aqui é onde fica a igreja do Pari, então evite a região. Valeu, Glória, obrigado. Já já vamos contar por que procuradores americanos decidiram processar o presidente americano Donald Trump. E ainda tem outras notícias de São Paulo, agora 8h26. Marque na sua agenda. Esse mês você vai sair de Nissan 0 km. Chegou o Nissan Days, o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente. É inteligente aproveitar as ofertas imperdíveis. É inteligente poder pagar em 3 anos sem juros. É inteligente poder pagar até 72 vezes. É inteligente ter a supervalorização e o troco na troca do seu usado. Nissan Days. Chegou o seu dia de ter um Nissan 0 km. Quem testa, compra Nissan. O que significa segurança para você? A nossa segurança para a sua segurança. Segurança tem marca. JFL Alarmes. Atenção, servidor público, aposentado, pensionista e quem recebe por cartão magnético. Antecipe o seu 13º salário. As contas não esperam e você também não precisa esperar. Com a Crefisa você tem dinheiro na mão em até 24 horas. Dinheiro sempre. Simplifica. Vem pra Crefisa. Lica ajuda a Tina a fugir da escola e da casa dos pais. A Tina tá dando um tempo da casa dela e aí eu convido ela pra ficar aqui um tempo. Tudo bem? Mas os seus pais estão sabendo que você veio, né? Minha filha desapareceu, Boris. Aqui, dentro dessa escola. Aqui a gente vai poder ficar juntinho, com calma. Mitsuko? Ué? Onde tá minha filha? Hoje, Malhação. Viva a diferença. Vocês estão prontos? Toca o pau. Acústico Raimundos.
São 27 releituras de sucessos inesquecíveis. Vai ser melhor. Raimundos Acústico. Um lançamento Som Livre. Depois de brigar com Vitor, Alice veio para o Brasil. É a única coisa a fazer depois do que houve. Eu e o Vitor passamos do limite. E ela vai tentar se aproximar da família de Renato. Daqui a pouco ela vai descobrir que o refugiado está vivo. Hoje, depois de Mr. Brown... Eu gostaria de saber onde está o túmulo do Renato. Não existe nenhum túmulo. Não? Procuradores estão processando Donald Trump por vantagens que hotéis e empresas dele receberam de governos estrangeiros. Isso é ilegal e mais um constrangimento para um governo onde não falta saia justa. No último episódio do reality show da Casa Branca, o presidente Trump inovou, reuniu o gabinete e pediu que cada secretário desse um depoimento sobre ele. O resultado constrangedor entrou para a história da bajulação. Mas Trump reservou para si o maior autoelogio. Disse que nenhum presidente americano fez tanto quanto ele, exceto Franklin Roosevelt. Causou espanto, já que até agora não assinou nenhuma nova lei expressiva. No mundo real, a sociedade americana continua fechando o cerco ao governo Trump. Promotores do estado de Maryland e do Distrito Federal abriram um processo acusando o presidente de tirar proveito próprio do cargo, violando a Constituição. Ao contrário dos antecessores, Trump se recusa a se desfazer de suas empresas e continua lucrando com elas. A ação menciona, entre muitos outros casos, que recentemente a Arábia Saudita gastou $270 mil no hotel que Trump possui na capital americana. Os promotores alegam que muitas empresas em Washington estão sendo prejudicadas pela concorrência desleal feita pelas propriedades de Trump, que atraem estrangeiros desejosos de cair nas graças do presidente. A Constituição expressamente proíbe que o presidente receba pagamentos de outros países. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse que essa ação é partidária, porque foi movida por autoridades da oposição do Partido Democrata. Enquanto isso, o Tribunal de Recursos de São Francisco, na Califórnia, rejeitou o decreto de Trump, que proibiria a entrada de pessoas de 6 países muçulmanos. Outro tribunal já havia barrado esse decreto. E a Casa Branca recorreu à Suprema Corte, que ainda não tem data para julgar o caso. Por fim, é enorme a expectativa em torno do depoimento hoje, no Senado, do procurador-geral, Jeff Sessions, um dos políticos mais próximos a Trump. Sessions vai ser interrogado sobre suas conversas com o embaixador russo, as quais o obrigaram a se afastar da investigação sobre a cumplicidade da campanha de Trump com o governo de Vladimir Putin. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, tem hoje 2 encontros que podem definir o futuro do governo e o rumo das negociações para sair da União Europeia, para o Brexit. E a Cecília Malan está lá em Londres para falar disso com a gente. Bom dia, Cecília. Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. Olha, o primeiro desses encontros é com a líder do Partido Unionista Democrático para tentar formar uma aliança no parlamento e permanecer no poder. O apoio do pequeno partido da Irlanda do Norte se tornou crucial por causa do resultado das eleições gerais. O Partido Conservador de Theresa May teve a bancada reduzida e precisa dos 10 deputados do Partido Unionista para conseguir aprovar leis. A expectativa agora é em torno dos termos desse apoio. May pode aceitar algumas condições dos unionistas que se opõem, por exemplo, aos direitos do casamento gay e defendem leis restritivas ao aborto. Em seguida, May se encontra em Paris com o presidente francês Emmanuel Macron. Pró-Europa, Macron já se pronunciou a favor de negociações duras sobre o Brexit. Ele não quer que países de fora da União Europeia tenham os mesmos privilégios
dos sócios, como, por exemplo, o livre acesso ao mercado europeu, que a maioria dos britânicos deseja manter depois do divórcio com o bloco europeu. Valeu, Cecília Malan. Agora 8 horas e 33 minutos. A Isabela está aqui, a gente vai dar uma atualizada no tempo. Isso, muita gente acordou com chuva não entendendo nada, né, Rodrigo? Não, acordei sem chuva e não entendi nada porque a chuva apareceu depois. Então, quase a mas mesma a previsão coisa. era para chuva hoje, uai. Tá certo. Então, com o sono, eu esqueci dessa previsão. Fiquei na cabeça com a chuva de ontem à tarde. Não, à noite, ontem, por aí. entre a tarde e a noite, ela desviou o caminho, inclusive ela foi para Minas. Aí a se gente teve arrependeu, chuva, voltou agora cedo. Gente, hoje o tempo vai ficar bem estável, cinzento e molhado, inclusive hoje, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Muita gente é caminho do Santo, vai encontrar caminho molhado no estado inteiro. Não é fácil essa vida, não. Não, bem no dia que todo mundo vai lá. Chuva, é dureza. Mas eu falei que a recompensa é boa. Falei mais cedo para a Glória, estava aqui com a gente. É. Recompensa é sempre boa. Então quem vai pedir ou agradecer vai encontrar caminho molhado em todo o estado. Teremos até alguns períodos de melhoria. Agora mesmo já teve uma chuvona mais forte aqui na capital paulista. Agora a gente está com uma chuvinha mais fraca, mais para garoa do que para qualquer outra coisa. Só que depois vem mais chuva. Vai ficar esse chove e para o dia todo. Agora veja, a chuva mais volumosa está aqui, ó, bem nessa região de Avaré, Bauru, Marília, onde nós temos aí os maiores volumes. Com isso, a temperatura não sobe tanto. Você vê aí temperaturas em torno de 22 graus, Presidente Prudente, Bauru não é normal, né? Capital Paulista, 20 graus. E aí, os próximos dias, vou te mostrar então aqui que amanhã a chuva continua. A gente tem condições para a chuva amanhã, na quarta-feira. Veja que aí na quinta-feira, feriado, sexta, sábado, o tempo fica firme. Não temos até agora a chance de chuva e as temperaturas vão subindo um pouquinho. Presente para todo mundo. Isso. Valeu, Isa. No intervalinho, já vamos mostrar que tem mais gente colocando dinheiro na poupança e que o rendimento voltou a valer a pena. Outras notícias de São Paulo também, 8 horas e 34 minutos. Elvira está sendo manipulada por Thomas, mas ela quer virar o jogo. Vamos ver o que tem no seu quarto, Sr. Thomas. Hoje, Novo Mundo. Bonitinha vovozinha, você é diva! Começou o concurso Sênior AT Revista. Se você tem mais de 60 anos e arrasa por onde passa, participe! Preencha o cupom disponível em A Tribuna, AT Revista e nos postos participantes. Junte uma foto de rosto e outra de corpo e leve em um dos postos de entrega. Saiba mais em atribuna.com.br/sênior. As inscrições vão até 16 de junho. A vencedora será a capa da AT Revista. Concurso Sênior AT Revista. Realização A Tribuna. Mamãe. A mãe do Gomes está de volta. Eu pensei que o nosso programa não fazia o seu estilo. Não faz mesmo. E ela veio com uma missão: encontrar uma esposa à altura do filho. Eu estou à procura de uma mulher que seja nora de Rosita Eugênia della Esperança Álvares Gomes. Tem que ser, no mínimo, uma nobre. Uma rainha de bateria. Ela vai demorar pra ir embora. Hoje, depois de A Força do Querer. Seu filho já tem uma eleita. Catarina. Marquesa Catarina de Aragão e Santana. Mr. Brau. De acordo com o Código Florestal, todo proprietário tem que inscrever o seu imóvel rural no CAR. O CAR é a carteira de identidade do imóvel rural. Para ajudar você, proprietário rural ou extensionista, a fazer um CAR de qualidade, nós criamos um curso online e gratuito. Inscreva-se, aprenda mais e contribua para melhorar a gestão ambiental da sua região. Menos é mais. Uma atitude de todos. Falta um ano para a Copa do Mundo na Rússia, sabia? Caramba, é mesmo? Nessa terça, Lu, nós vamos mostrar os principais costumes. É um país interessantíssimo. Legal. Vamos dar dica para quem quiser e pensar em ir lá, quem sabe. E descobrimos que a origem do estrogonofe é russa. É russa? Então daremos a verdadeira receita do estrogonofe russo. Esse eu quero ver. E vamos ter moda. Moda? Sabia que coletinho tá de volta? Eu acho legal, sabia? Comprido, longo. Maneiro. Olha, é verdadeira peça-chave, coringa no teu guarda-roupa. Você quer ficar estiloso, quentinho? É aqui. Uau. Que horas, Lu? Depois do Bom Dia Brasil. Hoje, mais você. O rendimento do investimento mais tradicional dos brasileiros está no melhor momento em quase 10 anos, né, Rodrigo? Os depósitos na caderneta de poupança
voltaram a superar os saques. O Chico, é o seguinte, aquele dinheirinho extra do FGTS, por exemplo, o FGTS inativo, ajudou, viu? Porque nesses tempos de crise econômica, teve gente aí que recebeu e decidiu guardar. E o resultado, então, a poupança está acima dos 4% ao ano, descontando a inflação. Funcionária de um estacionamento, casada, mãe de 2 filhos, Rosângela ainda encontra tempo para fazer e vender bolos. Todo esse esforço tem objetivos. Pensando no futuro, né? A gente tem que pensar no futuro, ainda mais eu que tenho 2 filhas, né? Eu e meu marido compramos um terreno na Bahia e a gente pensa em ir para lá, né? A primeira quinzena do salário fixo tem destino certo. Sempre para poupança, eu sempre guardo. O marido começou a fazer experiências investindo no Tesouro Direto, mas Rosângela permanece fiel à poupança. Tem se decepcionado com os rendimentos baixos, mas se animou com as últimas notícias. Agora você ouviu falar o quê? Que vai render um pouco mais. Vamos anima para ver, né? Deu uma animadinha. Sim, a injeção de ânimo finalmente chegou para as cadernetas de poupança. Depois de meses no vermelho, os depósitos voltaram a superar os saques. E os rendimentos que já perderam da inflação podem ser agora um estímulo para essa tradicional maneira de economizar dinheiro. No mês passado, o saldo positivo da poupança passou dos 292 milhões de reais. Esse aumento nos depósitos pode ser explicado pelo dinheiro extra que muita gente recebeu das contas inativas do FGTS. A insegurança com a crise econômica também leva a comprar menos e guardar mais. Além disso, rendimentos maiores atraem os poupadores. Como mostra esse gráfico, as cadernetas que vinham amargando perdas desde janeiro de 2015 voltaram a render de novembro do ano passado para cá, graças à queda da inflação. O ganho, descontando a inflação, está em 4,37%. Nós temos que lembrar que toda aplicação de renda fixa, quando nós falamos em CDBs, quando nós falamos no próprio Tesouro Direto, você está sempre sujeito a uma incidência de imposto de renda, não há como escapar dele. Quando você fala da caderneta de poupança, não existe esse imposto de renda. Então, isso dá um ganho para o investidor que, comparado com outras alternativas de renda fixa, alternativas conservadoras, estamos falando no âmbito dessas alternativas, quando elas são comparadas com a poupança, elas acabam perdendo terreno por conta da tributação. O professor da área de finanças da Fundação Getúlio Vargas lembra que o imposto de renda de 22,5% a 15% e as taxas de administração superiores a 1% cobradas em outras aplicações podem levar parte dos rendimentos. A caderneta de poupança não tem essas cobranças, paga TR mais 0,5%. Em tempos de inflação baixa e juros caindo devagar, pode ser opção para quem não quer ou não pode fazer aplicações que têm melhor rendimento, mas também maior risco. A tendência é que a inflação permaneça muito bem comportada, até por conta de uma demanda fraca no Brasil, né? Nós ainda vivemos um momento de recessão econômica, certo? Então, imagino que nos próximos meses a poupança vai ser uma boa alternativa para o pequeno investidor, sempre lembrando aquele investidor que procura uma alternativa conservadora. Eu sou bem segura no meu dinheiro. Tem que se precaver, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Bom, e daqui a pouco chega aí, tem o FGTS inativo, já vem saindo, daqui a pouco chega também liberação de restituição do imposto de renda. Está aí uma opção, pagando uns juros um pouquinho melhor, em tempos de inflação baixa, a poupança vira aí, então, atração. Chico e Ana Luísa. Valeu, Rodrigo, obrigada. E o juiz Sérgio Moro aceitou o pedido de abertura de inquérito contra o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Ana Zimmermann, a investigação é baseada na delação da Odebrecht. Bom dia. Bom dia, exatamente, Ana. Aldemir Bendini foi citado por 2 delatores da Odebrecht, um deles, Marcelo Odebrecht. Marcelo disse que Bendini pediu e que a Odebrecht pagou 3 milhões de reais para que a empresa fosse favorecida em negócios com a Petrobras. De acordo com os delatores, o dinheiro foi entregue em espécie, através de um intermediário. Aldemir Bendini foi presidente da Petrobras entre fevereiro de 2015 e maio de 2016, quando a Operação Lava Jato já estava em andamento há mais de um ano. Antes de assumir a Petrobras, ele foi presidente do Banco do Brasil por quase 6 anos.
A investigação veio para Curitiba porque Bendini não tem foro privilegiado e porque o caso se relaciona com a Petrobras. De acordo com o despacho do juiz Sérgio Moro, a investigação deve ficar em sigilo. Ana Zimmermann, de Curitiba, para o Bom Dia Brasil. Obrigado, viu, Ana Zimmermann. Glória, 8 horas e 43 minutos. Enquanto você se posiciona aí no mapa, só queria dizer que a gente falou mais cedo de estrada do Emboimirim e já veio a informação aí, viu, da Prefeitura. Segunda-feira vão anunciar aí o Emboimirim Segura, um projeto parecido com o da Marginal para tentar diminuir o número de mortes. Um número muito alto, acima, inclusive, da Marginal. Mortes, né? 22 mortes registrados nos últimos tempos aí. Vamos lá. Isso aí. Ó, separei aqui a área de rodízio no nosso mapa para dizer que rodízio está suspenso na sexta-feira por causa do feriado prolongado. Quinta também. Já quinta também, mas quinta é feriado, né? Agora na sexta-feira, que seria um dia comum, um dia útil, vai estar suspenso o rodízio. Vamos dar uma olhada aqui na câmera da concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes. Anchieta agora, essa é o trechinho da Anchieta na descida da serra, mas na chegada à capital tem lentidão do 23 ao 17 e do 13 ao 10. A Imigrantes do 20 ao 14. Então atenção, você que vai pegar o sistema Anchieta Imigrantes. E vamos dar uma olhada na câmera lá embaixo da balsa. Olha como é que tá a travessia entre Santos e Guarujá, Rodrigo. Tá chovendo, sai da balsa correndo, olha, todo mundo, um monte de formiguinha correndo ali. Pois é, tá garoando, quase não dá para ver o outro lado, né? A gente só vê o ladinho de cá da balsa, mas a travessia tá ocorrendo normalmente ainda entre Santos e Guarujá. E aqui, rapidamente, dando uma olhada numa imagem das nossas câmeras, vamos ver aqui perto da gente, a Marginal do Rio Pinheiros, como é que está? Trânsito carregado na Local e na Expressa. Valeu, obrigado. Intervalinho, pessoal. Já a gente vai falar com o Márcio Gomes sobre a censura aos sites de fofoca na China. Só pode falar de celebridade quem tiver uma licença. Essa é a moda pega. 8h44. Boa noite, Márcio, para você em Tóquio. Teve muita gente surpresa com essa medida. Oi, Ana Luísa, bom falar com você. O Partido Comunista costumava estimular que os mais de 700 milhões de internautas chineses acessassem notícias sobre entretenimento, sobre esporte. Era um jeito de desviar o foco dos assuntos proibidos, com críticas ao regime. Mas na semana passada, a administração do ciberespaço chinês tirou do ar mais de 60 páginas da chamada imprensa cor-de-rosa, entre elas a do jornalista Zhou Wei, o maior paparazzi do país com mais de 8 milhões de seguidores. Tudo isso faz parte de uma nova lei que entrou em vigor este mês e agora exige uma licença para quem quiser publicar notícias sobre entretenimento. No ano passado, o governo já tinha proibido reportagens que exaltassem o estilo de vida ocidental. Para reforçar o nacionalismo, o Partido Comunista mandou um comunicado para a imprensa, dizendo que as notícias tinham que ter energia positiva, não podiam badalar o divórcio ou outras disputas familiares dos famosos, nem colocar bilionários ou celebridades em pedestais. Aqui no Japão, uma cidade está pensando seriamente em acabar com os políticos, mas o movimento não tem nada a ver com decepção com quem foi eleito no voto. É falta de gente mesmo. A cidade de Okawa fica no sul do Japão e tem a menor população do país. Não chega a 400 pessoas. O lugar é uma síntese do que o Japão enfrenta hoje, redução e envelhecimento da população. Na Câmara dos Vereadores, com 6 representantes atualmente, a média de idade é 71 anos. E o temor é que na próxima eleição, em 2019, não haja candidatos suficientes. A ideia do prefeito é criar um conselho de moradores que tomaria as decisões com relação ao orçamento e à vida na cidade. A decisão final deve sair no ano que vem. E nasceu um pandinha no zoológico de Tóquio. A mãe, Xin-Xin, já deu de mamar e não desgruda do filhote. Os tratadores estão atentos, mas ainda não conseguiram chegar perto do bebê. Os japoneses estão adorando isso. E o cálculo é que em um ano, a visitação ao zoo e o movimento no bairro ao redor gerem uma renda extra de 800 milhões de reais. Esse panda é de ouro, Chico, Ana Luísa. Pois é. Panda muito pandas fofo. desse pra cá. Né, Rodrigo Bocardi? Tô aqui escolhendo a notícia mais fofa que vem lá do Márcio. O panda, o fim dos políticos ou acabar com o site de fofoca. Fofura total, direto da Ásia. Aqui em São Paulo, a terça-feira começa assim, ó. Cinza, com a roupa do dia. Chovendo bastante, trânsito complicado, pistas molhadas, então atenção, paciência, boa terça, foca no feriadão que tá chegando. Até amanhã. Eu não tenho nada fofo para falar, viu? Olha, a gente ainda continua com o assunto política. Temer tem reuniões hoje no Palácio. Um dos focos é planejar como vai fazer para barrar
uma denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Temer no Congresso. Um dos outros focos é mostrar que o Palácio do Planalto está com apoio de governadores, incluindo aí do PSDB. Hoje haverá um jantar à noite com governadores no Palácio da Alvorada. Bom dia para você. Gente, por aqui o Parlamento Europeu disse hoje que está esperando impacientemente para começar as conversas sobre a saída do Reino Unido da União Europeia e que a atual incerteza não pode continuar. Enquanto isso, o número de britânicos pedindo cidadania alemã disparou mais de 360% no ano passado. Eles temem as futuras restrições sobre o direito de morar e trabalhar no bloco europeu. É isso, até amanhã. Até amanhã a todos vocês, gente. Chico, Bom Dia Brasil notícia acabando. Fofa aí, né? Uma ótima terça-feira para todo mundo, uma boa semana. Tá bom, a notícia fofa é que Guaratinguetá, em São Paulo, está fazendo 387 anos. Então, fofos, parabéns. Amanhã. Vamos lá. Tchau, gente. Ficando no governo Temer. A decisão contraria a ala do partido que defendia a ruptura e ajuda a preservar o presidente licenciado da legenda, Aécio Neves, enrolado na Lava Jato. Líderes tucanos dizem que, mesmo no governo, vão recorrer da decisão do TSE que absolveu a chapa Dilma Temer. O governo pressionou o PSDB para não perder a base no Congresso e as condições de barrar uma denúncia do Supremo e ofereceu apoio nas eleições do ano que vem. O relator da Lava Jato no Supremo deu mais prazo para a Polícia Federal aprofundar as investigações contra Temer. Fachin enfrenta a tentativa governista de impor constrangimento a ele no Congresso. Os dados devastadores que comprovam que os assassinatos no Rio completaram 1 década e meia de impunidade. Só 10% dos responsáveis por mortes violentas são identificados. E os bandidos já descobriram um jeito de roubar quem tem dinheiro para sacar das contas inativas do FGTS. A gente mostra como você pode evitar esse novo golpe. A decisão da Justiça que mandou a Companhia de Trens de São Paulo indenizar um passageiro que reclamou do transporte superlotado. Procuradores americanos processam Donald Trump por vantagens indevidas recebidas pelas empresas dele de governos estrangeiros. A baixa procura pelo teste do pezinho causa preocupação no país. O exame identifica doenças nos primeiros dias de vida e especialistas defendem ampliar o teste. E o Grêmio superou Bahia, colou no líder e se firmou como o ataque mais matador do Brasileirão. São estes os nossos destaques. Hoje é terça-feira, 13 de junho, e o Bom Dia Brasil está começando. E nós começamos o Bom Dia Brasil falando do PSDB. Mesmo rachado, Ana Luísa, o PSDB decidiu que fica no governo, pelo menos por enquanto. Os tucanos foram pressionados, Chico, pelo governo, até com promessas de apoio nas eleições do ano que vem. E alegam que não podem desembarcar agora para não comprometer as reformas. Vamos a Brasília, então, conversar com a Juliana Morrone. Juliana, bom dia para você. Pesou nessa decisão o risco de agravar a situação do senador afastado, Aécio Neves, né? Claro, pesou sim. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Porque para salvar Aécio Neves, o PSDB também precisa dos PMDBistas ligados a Michel Temer. Os tucanos saíram divididos e, num sinal deste racha, o presidente interino do partido, Tasso Gereissati, diz que vai recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que não cassou a chapa Dilma Temer. Tinha parlamentares, governadores, prefeitos, o PSDB todinho representado. 6 horas de reunião e o maior partido da base de Temer decidiu. Continua no governo com seus 4 ministros. Boa parte entende que sem os ministros do governo a coisa piora. Só que o presidente interino do PSDB, senador Tasso Gereissati, anunciou que o partido deve recorrer da decisão do TSE que garantiu a permanência de Temer e explicou por quê. Que houve a corrupção e uso indevido do dinheiro público nas eleições de 2014, não temos a menor dúvida sobre isso. E nós não temos por que ficarmos calados
se termos ainda um recurso para provar a nossa convicção. Questionado se não era uma incoerência do partido se manter na aliança de um governo que usou dinheiro de corrupção. Com certeza existe uma incoerência nisso, mas a incoerência é que a história nos colocou. Eu não vou deixar de reconhecer e dizer que houve corrupção, coisa por causa do Temer. O senador José Serra é do grupo que defendeu a permanência. Ele disse que a decisão pode vir a ser reavaliada. Se for o caso, no outro momento se analisa. Entende? Se houver fatos novos. O grupo pró-governo saiu falando em união, mas as divergências ficaram claras. Da ala mais jovem do partido, que se misturou a parlamentares mais experientes e que falaram em crise moral. A nossa responsabilidade é com o país, a nossa responsabilidade é com a agenda transformadora. As transformações e as mudanças. Tem posições prós de ficar no governo muito legítimas, de medo de que as reformas possam parar, ou seja, posições legítimas. Nosso posicionamento é que não. A melhor forma de tocar as reformas é não ter os cargos no governo para dar liberdade, para ter confiança da sociedade de que nós estamos fazendo a coisa certa. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito de São Paulo, João Dória, foram os que mais defenderam a permanência no governo. Dória não quis comentar o telefonema do presidente Michel Temer antes da reunião. Segundo participantes, Dória e Alckmin querem manter a aliança e ter o apoio do PMDB em 2018. Mas, publicamente, o prefeito de São Paulo nega. Não, nem foi discutido isso e não é esse o tema. O tema é o Brasil, a proteção do Brasil. Ninguém discutiu aqui a eleição, nem sequer se formulou questão ou observação ou nenhum enunciado nesse sentido. Tucanos pró-governo também negaram que estivesse no pacote de apoio, como desconfia a oposição, a absolvição de Aécio Neves no Senado e o freio na denúncia que o Procurador-Geral da República deve apresentar nos próximos dias ao Supremo contra Temer e que tem que ser autorizada pela Câmara. E nesse ponto, o líder do partido na Câmara, um dos dissidentes, disse que vai orientar a bancada para votar a favor da autorização do recebimento da denúncia. Nós não podemos fugir à responsabilidade no momento em que nós estamos vivendo. Outra decisão da reunião foi antecipar a convenção do PSDB para eleger um novo comando e afastar em definitivo Aécio Neves, hoje presidente licenciado. Aécio foi denunciado no Supremo, acusado de pedir dinheiro ao empresário Joesley Batista, da JPS, e de atrapalhar as investigações da Lava Jato. Diversos tucanos querem o descolamento dessa imagem de corrupção e obstrução de justiça. A data da convenção deve ser definida numa reunião da executiva do partido marcada para a semana que vem. Aécio Neves foi afastado das funções de senador há quase um mês por ordem do ministro Edson Fachin. Mas no site do Senado ainda aparece como senador em exercício, com direito a salário, gabinete e verbas. O Senado negou o descumprimento da decisão. Disse que não foi informado de como cumprir a medida, mas não pediu informações para o Supremo. Ontem, em uma rede social, o procurador da Força Tarefa da